Em algum momento da evolução, a necessidade fez com que o homem assumisse uma postura ereta. O preço foi uma coluna vertebral mais vulnerável. Problemas de coluna são as principais causas de afastamento no trabalho, mesmo que a profissão não cause impacto demais à coluna. Por se tratar de uma importante parte da estrutura do nosso corpo, muitas vezes a coluna vertebral acaba sendo vítima de hábitos que a prejudicam ou de doenças mais graves. Um especialista em ortopedia falou sobre os problemas mais frequentes em relação às dores na coluna. Os problemas mais frequentes que a gente tem observado no dia a dia são as pessoas que fazem o esforço um pouquinho mais do que o normal, então começa a sentir as dores nas costas. Às vezes as dores não ficam só nas costas, ela pode descer para as pernas, vir um pouco para a barriga, mas está muito mais relacionado ao movimento brusco e esforço físico. A hérnia de disco é uma patologia, né? A hérnia de disco é uma doença. O nervo ciático é uma causa de uma doença. Então, se você tem dor no nervo ciático, é porque alguma coisa aconteceu ali na coluna, na saída do nervo. Então, quando você tem uma hérnia de disco, você vai ter dor no nervo ciático por causa da compressão da hérnia no nervo. Normalmente as pessoas procuram, quando falando que a coluna travou, por um movimento brusco, por um esforço, que você tem um tipo de uma contratura muscular, ou a própria hérnia de disco, ela tende a aumentar ou formar uma hérnia de disco pelo esforço que a pessoa faz. Segundo o Ministério da Saúde, até 70% das pessoas com mais de 40 anos apresentam algum problema de coluna. E esse número sobe para 80% a 90% na população acima de 50 anos. Outra dor que incomoda bastante é a lombalgia ou dor lombar, uma dor que se concentra na região mais baixa da coluna, perto da bacia. A dor lombar pode ser consequência de muitas coisas. Então você tem aqui uma coluna, essa é a parte de trás, essa é a parte da frente. Então aqui na frente é a barriga. Então, você tem a parte dos rins, a parte da bexiga, o útero, o ovário, a próstata. Então, todas essas estruturas que ficam aqui na frente podem dar também dor nas costas. Então, tem os problemas da coluna, que são os desgastes, a hérnia de disco, problemas musculares, e tem os problemas dos órgãos internos também, que pode refletir a dor nas costas. Não se sentar e levantar direito. Pegar alguma coisa no chão e dobrar a coluna ao invés de dobrar o joelho. Pegar um peso acima do permitido. Esse tipo de postura pode causar algumas dores na coluna. Mas não basta só corrigir a coluna. O que falta é a consciência corporal, os hábitos do dia a dia, no trabalho, na escola, em casa e até ao dormir. A maioria das pessoas adotam posturas incorretas no seu dia a dia, e uma das posturas que mais prejudica, que durante muito tempo a gente fica nela, é a posição ao dormir. Normalmente as pessoas dormem de barriga para baixo, sem nenhum apoio na região abdominal, com rotação de pescoço, durante muito tempo, a noite toda, então com isso vai prejudicando a coluna. A maneira mais correta ao se dormir é deitar de lado, com o travesseiro entre as pernas. A altura do travesseiro ser colocada é uma altura que é entre a orelha e o ombro, então vai de pessoa para pessoa. Quando a pessoa for comprar o travesseiro, escolher o ideal para ela. Ou de barriga para baixo, quando a pessoa não consegue mesmo dormir em outra posição, ela colocar esse travesseiro no abdômen, ela deitar sobre um travesseiro não tão alto e sem o travesseiro na região do pescoço. Outro problema que a gente vê sempre acontecer é no escritório ou numa sala de aula, utilizando um computador, quando a gente sente em frente ao computador, numa mesa, e acaba sentando de qualquer jeito, né? Isso. A maioria senta escorregada, joga a coluna lá para baixo e a perna em extensão. Isso vai prejudicando bastante a região lombar, que fica aquele sobrepeso nela, aquela sobrecarga, os braços estendidos erroneamente e forçando a cervical também, que o pescoço acaba sendo projetado para frente. A maneira correta seria? Você sentar com apoio total da coluna lombar na cadeira, o joelho em flexão de 90 graus,
o quadril e o joelho em relação ao solo. Quando a criança é muito pequena, a cadeira for muito alta, fazer uma adaptação colocando uma rampinha ou um calço. Isso também deve ser feito na frente do computador. É a mesma correção, um apoio total e o monitor ser colocado na mesma altura dos seus olhos, para que você não fique nem com a cabeça muito erguida, nem muito abaixada. E o peso no dia a dia? Muitas pessoas acabam dobrando a coluna ao invés de dobrar o joelho. Isso acontece muito, né? Isso, acontece bastante. Aí o peso, você não deve erguer uma coisa muito pesada, e sim fazer aquilo em várias vezes. Mas a hora que você for carregar um peso, precisar elevar esse peso do chão, sempre flexionar o joelho, manter a coluna correta e fazer a elevação do tronco. Nunca flexionar toda a perna, ficar com a coluna torta, manter a posição correta ao levantar. A mochila escolar, esse é um problema que vem desde cedo, né? É muito grave esse problema. Normalmente as crianças levam muito peso na escola. A mochila não deve ultrapassar a 10% do peso da criança. E então observar os pais em casa para que a criança não leve material desnecessário. E também a colocação da mochila. A mochila deve ser colocada com as duas alças paralelas, as alças largas nos dois ombros e mais alta, não deixar a mochila tão lá embaixo que a criança fique em inclinação de tronco. Para evitar que problemas na coluna aconteçam, é importante no dia a dia praticar exercícios físicos ou alongamentos para evitar as dores que incomodam tanto. O ideal seria, antes da gente se levantar de manhã na cama, fazer um pouco de alongamento para a região posterior da perna, da coluna, depois sentar-se, alongar um pouco o pescoço. São exercícios simples, fáceis de fazer, com inclinação lateral para frente e rápido, que não tome muito tempo, e isso ajuda a relaxar no dia a dia, durante o trabalho.